Então já com essa energia positiva que nós estamos iniciando, nesse dia 29 de abril, praticamente o penúltimo dia do mês. Nessa segunda-feira, agradeço a presença de cada um dos irmãos que se encontram nessa casa, vindo, como disse o nobre Reginaldo, pela primeira vez, moro próximo do bairro vizinho aqui, e era assim minha vontade de desenvolver esse trabalho, essa exposição, levar a luz à palavra do Cristo, a nossa querida codificação kardeciana, também nessa casa de luz, a todos os residentes, não só do bairro, mas de outros locais adjacentes. Então, fica esse nosso agradecimento. E o tema que nós nos propomos a estar desenvolvendo com os nossos queridos irmãos e irmãs, logo na capa eu tentei já deixar uma interrogação a cada um de nós sobre esse tema do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Quem é esse próximo que nós precisamos amar? Igual a nós mesmos. Será que seriam apenas os nobres e queridos irmãos hominais, ou todos os demais reinos que a fonte criadora Deus criou, como nós, um dia, princípios inteligentes? Nós não fomos criados já no reino hominal. Pelo contrário, o livro dos Espíritos nos sustenta dentro dessa conceituação de que nós passamos primeiramente, seja por séculos ou milênios, pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, reino animal e também o reino animal. Por isso que nós resolvemos colocar o cachorrinho aqui já para despertar essa alegria que todos nós gostamos dos animaizinhos, seja cachorrinho, gatinho e tantos outros animais que fazem a nossa alegria, que nos ajudam a enfrentar os nossos desafios existenciais, ou seja, as nossas programações reencarnatórias, que cá para nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos os nossos desafios. Quem não os tem? Parte de saúde, parte moral e tantos os demais problemas na nossa profissão, como também no ambiente familiar, lembrando-nos também de que, normalmente, no espaço físico onde nós estamos habitando com os nossos queridos familiares, muitas vezes nós estamos ali tentando acertar, aparar as arestas do passado, sim. Aqueles irmãos que nós, por um motivo ou outro, acabamos nos desajustando com ele e que Deus agora quer que nós nos reajustemos. E quer ambiente melhor do que nas quatro paredes dentro do nosso lar? Então é esse o desafio diário que faz com que nós já possamos ampliar o nosso desenvolvimento, a nossa intelectualidade para com o tema do capítulo 11. Então vejamos até mesmo o que mais trata esse capítulo 11 o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o Evangelho é o terceiro livro da codificação kardeciana, que foi publicado a partir de janeiro de 1864. Temos também aí como a obra basilar o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, Livro dos Médios, do Céu e Inferno, e também a Gênese, completando assim o Pentateuco kardeciano, que nos sustenta, nos ajuda a sermos seres melhores, que nos ajuda a saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo atualmente nessa atual encarnação, e principalmente aonde nós podemos chegar, aonde nós queremos chegar, nessa como nas muitas outras moradas da casa do Pai. Então é um desafio que fica a cada um de nós para que ampliemos esse capítulo 11. Então vejamos que nós temos também nesse capítulo o maior mandamento da lei de Deus: dai a César o que é de César, a lei do amor, do egoísmo. Temos a fé e a caridade para com os criminosos, principalmente, até porque nós não sabemos o que nós fomos no passado, se nós estamos nesse final de provas e expiações reencarnados no planeta Terra, é porque muitos desafios pretéritos foram errôneos por nossa parte e que agora nós precisamos desenvolvê-los no lado da espiritualidade maior, por meio da caridade, do amor ao próximo, como é o tema da nossa exposição, e principalmente almejar, quem sabe esse é o desejo, tenho certeza, de cada um de nós, que nós voltemos para o planeta Terra no estágio inicial de provas e regeneração. Não nos esqueçamos, não é de um pulo para outro que a Terra passará por regeneração. Não, muito pelo contrário. É gradativo, ou seja, sai a expiação e continua a prova. Por que prova? São os desafios que nós precisamos fazer. Nós não temos provas todos os dias, as provações dentro de casa, as provações no trabalho, as provas nos cursos, das faculdades, para que nos habilitemos a passar para níveis superiores. Então, esse nível superior que a Terra há de passar, como um nobre irmão espiritual, Emmanuel nos ajuda
nas obras de Chico Xavier, que diz que, seja um pouquinho antes, um pouquinho após 2057, nós estaremos adentrando nesse mundo de regeneração que nós desejamos para nós mesmos, para os nossos descendentes e também, claramente, que nós seremos também esses descendentes sem mérito. Para isso nós tivemos também as instruções dos Espíritos, que normalmente em cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ora tem o comentário de Kardec, ora tem a falange do Espírito da Verdade, que são os irmãos que vieram a convite no voluntariado de Jesus para compilar toda a codificação kardeciana, e eles trazem ali os seus conhecimentos dentro até mesmo desses comentários que vai se expandindo por meio dos seus capítulos. Vejamos então o que está escrito no Evangelho. Já em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha vindo calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. Um deles era o doutor da lei, tentou-o perguntando-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor, nosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e o profeta. Ou seja, primariamente falando, nós temos que amar e divulgar e principalmente exercitar o que nos ensinou, como dissemos, a fonte criadora, que é Deus. Nós devemos essa responsabilidade para com o nosso Pai Celestial. Jesus é nosso mestre, mas nosso Pai Celestial é único, é Deus, em todos os reinos que nós passamos. Então, primariamente falando, nós temos que dar satisfação a Ele, procurando nos melhorar a cada dia que passa. E depois, ao nosso próximo, ou seja, como dissemos logo no início, tudo que está ao nosso redor, desde o inseto, as plantas, os animais e nós também, os hominais. É importante nós termos essa conscientização, que assim nós conseguimos entender de uma forma mais ampla, macro, o Evangelho de Mateus, nessa passagem do capítulo 22. É um desafio diário, sim, senão não estaríamos aqui nesse final de provas e expiações. Já poderíamos, inclusive, já estar habitando outras moradas da casa do Pai. Mas que bom que aqui estamos. Então estamos sendo lapidados, estamos tendo uma oportunidade de nos melhorarmos. Para quê? Quem sabe, irmos até para outros planetas. Por que não? Bezerra de Menezes teve esse convite desde abril de 1900, quando ele voltou para o mundo espiritual, desde sua última encarnação. Sim, Celina trouxe a mensagem de Maria de Nazaré. Ele podia reencarnar em qualquer um dos planetas do nosso sistema solar, como também fora, porque ele conseguiu angariar toda a sua evolução do lado moral, é uma das asas, como também do intelectual. Isso tocava a cada um de nós. E Cristo nos sustenta ainda mais, dizendo que vós sois Deus, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais, mostrando que cada um de nós estamos fadados ao progresso, a sermos felizes, queiramos ou não, atrasemos esse estágio ou não. E tenho certeza que nenhum de nós queremos atrasar. Então que possamos, com os conhecimentos, com os tratamentos, com os estudos que essa casa, núcleo de estudos espíritas, Allan Kardec oferece a cada um de nós, fazer com que nós possamos nos melhorar a cada dia que passa, do lado da raça do intelecto, como também do moral, em prol dos nossos semelhantes. Dizendo Jesus, ainda em Mateus, agora, no capítulo 7, versículo 12, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sim, é tão bom quando nós vemos pessoas que, logo cedo, é natural que nós não acordemos sempre da mesma forma. Tem dia que, diga-se de passagem, pode ter acontecido alguma coisa que é bom que nós lembremos também. Quem repousa nos 7 dias da semana durante a madrugada é o corpo físico, é ele que precisa de reenergização para o dia posterior. O espírito não. O espírito ele se desdobra e vai onde as suas afinidades do passado, do pretérito, das encarnações anteriores ou mesmo do presente, tem ali para com eles essa afinidade. Então, por isso, mais uma vez, é importante que nós estudemos, nós façamos a
caridade, para que assim, quando estivermos desdobrando de madrugada, nós possamos ter oportunidades de estudo, como também de ajuda aos irmãos que estão nas zonas ruralinas em situações piores do que a nossa, como também reencontrar os nossos parentes que nos precederem a essa viagem para a vida maior. Enfim, então vejamos que, a depender da nossa situação na erraticidade, nesse desdobramento da madrugada, pode ser que nós não acordemos tão bem. E nós podemos nos deparar com pessoas que sorriem, nos dão um bom dia, que fazem alguma coisa em nosso benefício que nós naquele momento não temos condições de fazer. Então, mais uma vez, mostra que nós temos que fazer, nós temos que absorver essa energia que as pessoas benéficas, que elas tentam se esforçar, fazem para conosco ou para que estejam ao nosso redor, para que também o façamos e assim nós vamos nos melhorando. Esse é o grande desafio de nós na Terra, reencarnados nesse final de provas e expiações. Jesus falava agora no Evangelho de Lucas: tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem, ou seja, venham ao encontro também do que nós acabamos de ver no Evangelho de Mateus, mostrando ainda que a Terra vai tornar-se um planeta de regeneração, como um mundo feliz, como um mundo ditoso, essa escala dos mundos, inclusive constante em nível dos espíritos, com o nosso esforço, com o nosso labutar. E vejamos como Deus é bom para conosco. Aos irmãos e irmãs que acompanham as obras de Divaldo Pereira Franco, por meio dos espíritos Manuel Filomeno de Miranda ou até mesmo Joana de Ângeles, nós vemos que ali mesmo na quadrilogia, porque já existe quarto nível da transição planetária, irmãos do sistema quádruplo de planetas ali das Pleiades, da constelação das Pleiades, de Alcione, está vindo a convite de Jesus, voluntariando-se a convite de Jesus para reencarnar no planeta Terra, como irmãos maiores, mais experientes, não que sejam diferenciados em comparação a nós, mas que eles já passaram por situações como a nossa, há milênios atrás, atingiram, galgaram as duas asas da evolução intelecto e moral e foram a convite para que aqui na Terra deles se reencarnem e nos ajudem, nós, nas condições de alunos, possamos assim aprender o que eles estão trazendo de mundos de regeneração, que é esse sistema quádruplo de planetas, que tem Alcione A, Alcione B, Alcione C e também D. Alcione A, diga-se de passagem, ela, se eu não me engano, 200 vezes maior do que o Sol do nosso sistema solar. Então vejamos os quilates dos espíritos que estão vindo reencarnar no planeta Terra. Fique esse convite aos irmãos e irmãs que ainda não entraram nessa quadrilogia, transição planetária, como também o amanhecer da nova era, perturbações espirituais e no rumo do mundo de regeneração. São as 4 obras do Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, mostrando que nós sempre estamos sendo sustentados. Nós jamais somos esquecidos por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, pelos leitores individuais que cada um de nós sabemos que nós saberíamos que eles viriam nos ajudar antes de estarmos nessa atual encarnação. Sim, todos eles nós sabíamos que eles viriam conosco para nos ajudar nas suas diversas funções, no nosso lado moral, no nosso lado intelectual, na proteção para com os males que ainda existem no mundo. Então vejamos que nós temos essas ferramentas, esses alicerces para desenvolvermos em nosso benefício, para com em agindo ao semelhante. Disso Cristo é dando o que se recebe. Façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Temos essas condições. É difícil, queridos irmãos e irmãs, sim, muito difícil, mas é esse o convite que nós estamos tendo para nos melhorarmos. Já o apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 13, ele traz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retira. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada eu serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos convidando a desenvolvermos o que está de dentro para fora e não de fora para dentro, do interior para o exterior. Porque se nós fizermos algo que esteja apenas agradando aos olhos das pessoas que estejam ao nosso redor, nós não estaremos ganhando o que nós chamamos de vida eterna, ou seja, essas oportunidades em outras moradas da casa do Pai, como também
alavancar o estágio evolutivo do nosso querido planeta Terra. E quantos lugares lindos existem no nosso planeta que nós sabemos que isso tem que se ampliar para que todos nós atinjamos e nos beneficiemos com esses lugares que tanto nos convidam. Lembremos ainda de Bezerra de Menezes, quando ele disse a seguinte: irmã querida, leve a Maria de Nazaré o meu pedido de que eu quero ficar aqui, ainda que seja na psicosfera espiritual, ajudando os meus irmãos nas duas dimensões da vida, material e espiritual, enquanto uma lágrima ainda cair na terra do Cruzeiro do Sul. Celina foi até Maria instantes depois. Bezerra, seu pedido foi deferido. Podeis ficar o tempo que quisestes aqui no planeta Terra, nas duas dimensões, auxiliando os seus queridos irmãos. Então vejamos que também um dia nós o faremos conforme Bezerra de Menezes está fazendo por nós, como também um dia nós teremos condições de sermos mentores individuais de queridos irmãos e irmãs, até mesmo de parentes que nós tivemos no pretérito, que podem estar em condições, seja moral, seja intelectual, a quem em relação ao que nós estamos atualmente nos desenvolvendo, e queremos auxiliá-los, queremos que eles também vivam, habitem no mundo de regeneração os próximos e demais degraus que nós temos na escala evolutiva dos mundos. Recordemos os 10 mandamentos de Moisés para que nós façamos essa comparação se eles estão dentro daquela proposta inicial de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Então, são ainda situações que nós precisamos, a cada dia que passa, nos lapidarmos, porque essas tentações mundanas, principalmente as materiais, fazem com que nós nos desafiemos. Muitas vezes nós acabamos, inclusive, escorregando e fazendo com que nós atrasemos um pouco o nosso estado evolutivo, principalmente no campo moral. Então é por isso que nós, sempre que pudermos, acompanhemos o Velho Testamento como também o Novo. Ainda que o Cristo tenha ou resumido esses 10 mandamentos em apenas 2, é importante que lá já Moisés, há muitos anos atrás, muitos milênios atrás, ele já trazia essa conceituação a nós que com certeza já estávamos habitando o planeta Terra e também, infelizmente, não estávamos ainda desenvolvidos minimamente falando do lado moral, se não estávamos há 12 mil anos atrás procurando acompanhar tudo o que o Cristo fez, ensinou, não só na teoria como também na prática, nos seus aproximados 33 anos de vida que esteve uma única vez, uma única reencarnação no planeta Terra. Então, como dissemos, Jesus me resume em 2, como amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a si mesmo. Assim nós conseguimos fazer com que nós acompanhemos o que já está sendo trazido pelos irmãos espirituais. Após Cristo, quantos exemplos nós não temos aqui mesmo nos quadros, nós estamos vendo esses baluartes que nos ajudaram e ainda continuam nos ajudando. Tantos outros que estão no anonimato, que fizeram muito, mas que muitas vezes nós não acompanhamos, muitas vezes também por falta de tempo, de leitura, de estudos, mas que quando tivermos essa oportunidade, que adentremos nessas demais obras de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, só Chico Xavier, nós temos mais de 420 livros. Geraldo Lemos Neto, de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi amigo de Chico Xavier, pessoal, diz que nós já estamos na casa de 450 livros só da Lavra no Dino de Chico Xavier, fora Divaldo Pereira Franco com seus mais de 250 livros e tantos outros médios fidedignos que fazem ótimos trabalhos espirituais na parte da literatura, para que assim nós possamos entender de uma forma mais ampla todos esse tríplice aspecto que faz com que nós saibamos de onde nós vimos, o que cabe a cada um de nós nesse momento, no presente, para que o futuro seja o resultado do nosso esforço no presente. Dai a César o que é de César. César era o nome genérico dado aos imperadores de Roma. Como os romanos dominavam a Palestina, César seria a representação do próprio governo, ou seja, era o governo que, aos que ali estavam habitando, deveriam estar dando satisfação por meio das regras que ali eram impostas.
Os judeus eram obrigados a pagar os seus impostos e tributos a Roma. Ou seja, da mesma forma que nós temos as nossas obrigatoriedades atuais, nós temos a nossa Constituição Federal de 1988, nós temos as leis penais, as leis civis e tantas outras demais situações que nós precisamos obedecer para que nós estejamos minimamente falando dentro do que cabe a cada um de nós obedecer, os nossos impostos individuais, água, luz e tantas outras obrigações que nós precisamos obedecer. Por esses queridos irmãos também obedeciam nessa época, fazendo com que, desde lá de trás, nós tínhamos e teríamos que no futuro acompanhar todo esse desenvolvimento e também participar dele. Obviamente que procurando não se envolver em situações erradas, errôneas, que atrasem a nossa evolução, mas sim procurando se desenvolver isso a cada dia que passa, principalmente com o voto, que é a nossa célula, de fazer com que nós modifiquemos o meio, tanto a nível estadual, municipal e federal. Então é esse o desafio que cada um de nós temos, principalmente nas urnas, para que tenhamos a consciência de que sempre eu e cada um de nós buscamos fazer o melhor. Está sendo feito melhor? Não nos cabe julgar, mas qual é a nossa responsabilidade? Se eu tiver que passar nesse momento para o mundo espiritual, a vida maior, será que a minha consciência vai estar tranquila? Ou eu fui por meio de indicação de fulano de tal, que nem sei o projeto de um determinado partido ou de determinado político, e outras situações mais na parte de trabalhos sociais. Então nós sempre temos que ficar alertas sobre tudo o que está acontecendo, porque nós somos responsáveis. Dizem os Espíritos que quando nós passamos para o mundo espiritual, só e tão somente a nossa consciência cobrar-nos-á sobre os nossos atos. O que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer de bom e o que nós fizemos errado. Porque sim, infelizmente, queridos irmãos, o que nós deixamos de fazer de bom também acaba pesando negativamente para quando nos voltarmos para o outro lado. Porque cada um de nós estamos tantas situações que precisam ser entendidas para os que estão em condições piores, na parte material, na parte seja de vestuário, na parte da alimentação, na parte mesmo de capacitar as pessoas para que elas se tornem úteis, não só para si, mas para o meio. Então, essa é a importância que cada um de nós temos que dar e temos que, se possível, interagir em prol desse meio, fazendo com que nós modifiquemos aos poucos, de grão em grão, a estrutura, seja física como também moral, do planeta Terra, fazendo com que ele torne-se sim um mundo de regeneração e cada um de nós, em voltando para o mundo espiritual, já teremos a certeza, assim falando para nós mesmos, eu tenho sim condição, na minha visão, de voltar para o início de regeneração de provas, que é o próximo estágio a qual a Terra para tirar, se provará, porque eu fiz a minha parte. Muitos defeitos sim, todos nós temos, mas nós precisamos saber que nós nos esforçamos diariamente e essa somatória desse esforço diário fará com que todos esses anos, essas décadas a qual nós estivemos em nossas últimas reencarnações pesem ao nosso favor, esteja a nosso benefício, para que essas oportunidades maiores ainda façam com que novas programações encarnatórias venham ao nosso favor e nós possamos assim ter até mesmo outras profissões, outras aptidões que nos tornem ainda mais úteis para o meio. O bonito é quando nós temos um médico que é fraterno, que ele olha nos seus olhos, que ele te atende, ele não só mexe na parte tecnológica ali do computador, mas ele quer saber, ele quer te examinar. Isso é um cidadão cristão, acima de tudo, independentemente de qual proposta religiosa ele esteja vinculado. Ele está procurando fazer com que a sua profissão seja da melhor forma exercida, como também cumprindo com o seu juramento e, acima de tudo, melhorando o meio, dando esperança às pessoas tão sofridas, para que elas também tenham essa esperança de que, sim, existem sementes estelares em cada canto do planeta Terra que farão com que esses pequenos exemplos multipliquem-se, somem-se, e assim nós, ao longo das décadas, séculos posteriores, verificaremos que nós iremos conseguir construir esse mundo de regeneração e jamais adentraremos numa guerra, num extermínio geral do nosso querido planeta Terra, uma terceira guerra mundial. Jamais, não iremos entrar. É esse o pensamento positivo que todos nós temos que nutrir, inclusive quando nós estamos colocando a cabeça no travesseiro e fazendo a nossa oração, agradecendo pelo dia, pedindo aos nossos mentores individuais que nos desculpem, que nos ajudem, nos intuam mais para que tenhamos atitudes mais assertivas nos dias posteriores, e assim nós vamos nos ajudando, como individualmente e também de forma coletiva para com o planeta Terra e os seres que aqui habitam. Ainda no Evangelho,
Então os fariseus, retirando-se, decidiram entre si surpreender-lhes palavras. A quem? Jesus. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, como os herodianos, dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa dos homens. Dizei-nos, pois, qual o seu conselho sobre isto? É-nos permitido pagar o tributo a César ou não? Estavam então testando Jesus. Qual seria a resposta de Jesus? Devemos pagar? Nós estamos vendo coisas erradas? Será que nós devemos nos perpetuar isso? Porque se nós estamos continuando a contribuir, é como se nós fôssemos coniventes. Eles estão, entre aspas, querendo impor essa situação a Jesus. Mas Jesus já era um espírito superior, já vinha de moradas mais evoluídas. Então Jesus, conhecendo a malícia dos que habitavam e estavam interagindo com essas situações desses impostos, e disseram: hipócritas, por que me tentais? Mostrai uma peça de dinheiro que se dá para o tributo que cada um de vocês paga mensalmente. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: pois a César o que é de César e o que é de Deus para o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e deixaram, se retiraram. Vamos retirar essa passagem não só em Mateus, mas também em Marcos. O que é nós falamos já, o que é as nossas obrigações diárias para com por exemplo, no momento atual, a Constituição, as leis e outras situações mais dos impostos que nós temos para pagar. Sim, mas o que nós podemos dar para Deus? O que Deus espera que nós, como suas criaturas, queiramos que nós os devolvemos? O amor ao próximo, como é o título da nossa esperança, do nosso desenvolvimento que estamos aqui procurando fazer com que nós nos melhoremos dentro desse tema, como também essa interação para com o meio, dando-nos a certeza de que o mundo, o planeta Terra, transformar-se-á assim com as nossas atitudes, com os nossos esforços. Não terceirizemos aos nossos irmãos que estão do lado de fora essas atitudes, como também, como dissemos, aos governos, desde que eles façam por meio de seus livre-arbítrio, tomem as suas atitudes, mas respondamos pelas nossas atitudes individuais, porque, como eu disse, é a nossa consciência que pesará a nosso favor ou contra nós quando tivermos que voltar para o mundo espiritual, e não adiantará nós queremos nos desculparmos dizendo que mas a ocupação de fulano de tal que era a obrigação de desenvolver tal situação em prol da humanidade, em prol daquele meio, desde do lado micro ao macro. Não, será cobrado apenas e tão somente quais são as nossas obrigações individuais, desde que mínima. Saibamos que é isso que os nossos editores individuais querem, que nós compramos com as nossas obrigações mínimas para que se nós possamos ser testados em outras mais situações que nós, inclusive, não esperávamos, mas que nos trará benefício desde que enxerguemos isso como benéfico, porque é com essa atitude que nós enxergaremos isso no futuro e nos vingaremos. Bom, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse me esforçado nesse sentido, eu não estaria tendo essa oportunidade de agora, independentemente de qual oportunidade seja essa. Estaremos assim então percebendo que nós estamos evoluindo, moralmente falando, ou também intelectualmente. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nós encontramos o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados ao plano do progresso realizado. Sim, quando nós vemos boas atitudes, nós já percebemos que, principalmente o lado moral daquela criatura, daquele ser eterno que está ocupando o corpo físico, não nos esqueçamos, nós não somos corpos materiais, nós somos seres espirituais eternos, estagiando, experimentando em mais um corpo de tantos outros que nós já tivemos e tantos outros que nós ainda o teremos por meio das sucessivas reencarnações. Então é importante que essa avaliação, dessa altura de progresso, nós também atinjamos, almejemos para as nossas vidas, por meio, como dissemos, de nossas ações. Não terceirizemos isso, façamos com que a nossa competência esteja sendo alavancada. Dizem ainda as pesquisas que o nosso cérebro, nós não utilizamos nem mais de 10% dele, então vejamos a capacidade que nós temos de interagir com o meio, de nos aperfeiçoarmos intelectualmente, porque cada vez mais que nós vamos nos aperfeiçoando intelectualmente, a nossa mente vai se expandindo, a nossa consciência vai trazendo uma visão, um leque maior de ação, mostrando que assim nós estamos contribuindo com o meio, fazendo com que a doutrina dos espíritos esteja em nosso ser,
intrinsecamente passando para o extrínseco, atuando em prol do meio, e o cristianismo redivivo, enfim, nesse final de provas e expiações, nesse século de início de terceiro milênio, faça com que nós estejamos fazendo o que nos compete fazer. Passemos então alguns conhecimentos para os nossos dias atuais. Nós temos compromissos para com Deus que nos pede amor ao próximo e respeito à natureza. Dissemos logo no início, todos os reinos, desde quando o princípio inteligente ele é ali criado. E esse princípio inteligente também nós o fomos e passamos por todos esses reinos até chegarmos aqui no nominal. Mas também temos deveres para com o governo ao qual estamos submetidos, como dissemos também. Procuramos com as nossas obrigações e que cada um responda pelo seu livre-arbítrio. Não nos cabe julgar, prejulgar situações que não farão benefício, não trarão benefício para nós mesmos, como também para o meio, e sim as nossas atitudes individuais. Então, que façamos sim esse cumprimento com que tudo está ao nosso dispor, porque aí nós conseguiremos dar subsídios para que os nossos descendentes também possam se desenvolver melhores do que nós. Pagar honestamente os impostos foi elevado por Jesus à categoria de caridade pública, ou seja, o cumprimento da obrigatoriedade individual de cada um de nós. Então, é óbvio que o que nós queremos? Que todos esses recursos que nós pagamos, os impostos, todos esses investimentos nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, elas sejam empregadas em todas as áreas que precisam ser, educação, saúde e todas as demais que nós sabemos que muitas vezes não são, mas cada um conforme as suas obras. Cada um de nós teremos que responder pelo que nós fizemos de bom ou de ruim. Então é por isso que Jesus elevou a categoria de caridade pública, uma obrigatoriedade que é inerente a cada um de nós durante todos esses séculos ao qual nós estamos reencarnando, desde a época de Jesus Cristo, até mesmo antes. E qual é o significado de dar a César o que é de César? Nós já fizemos uma pincelada sobre isso, que é agir para com os outros, como queríamos que os outros agissem conosco. Não dar prejuízo material ou moral para outra pessoa. Sim, porque toda vez que nós estivermos interagindo negativamente para com o nosso semelhante, não nos esqueçamos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós iremos ter que responder centil por centil disso Cristo sobre nossas ações. Então saibamos que a nossa felicidade, acima de tudo e primariamente falando, é a felicidade do próximo. Que assim, os nossos mentores individuais, Jesus, Maria Santíssima, Deus, a fonte criadora, também nos ajudará, porque perceberá que nós estamos nos esforçando para melhorar a vida deles, como também o nosso meio, e seremos beneficiados. Quantos exemplos nós não vemos, irmãos e irmãs, no dia a dia, porque ainda que isso não seja muito divulgado pelas redes sociais, pelas mídias televisivas, radiofônicas, mas nós sabemos que existe em cada canto do planeta Terra, fazendo com que essas ONGs que trabalham, inclusive, em locais na África, que tem muita fome, diariamente, mostrando que esses seres, eles estão procurando modificar o meio, modificar a estrutura moral, como também física do planeta Terra. Então é importantíssimo que nós sempre venhamos a dar o que é do mundo para o mundo, o que é de Deus para com as nossas atitudes no lado moral. O dai a César o que é de César, o que é de Deus para o que é de Deus. Respeito aos direitos de cada um, sim. Primeiro o direito do próximo, para depois nós analisarmos o que nós precisamos empreender, sempre, inclusive, respeitando o próximo, porque lembremos também, queridos irmãos e irmãs, todos nós no reino nominal, cada um está no seu estágio evolutivo. Ninguém sabe o período que foi criado desde ali do reino mineral. Então, cada um tem o seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, entendo essa certeza que respeitemos quando pessoas vêm com atitudes, muitas vezes, que nos prejudicam, e esse prejuízo nós temos que avaliar, que vai depender da forma que nós estejamos aceitando essa ofensa, essa injúria, essa calúnia, porque se nós não aceitarmos isso, não foi para nós. Então, é apenas então somente um degrau evolutivo que esse irmão ou irmã vai precisar atingir e que nós, se não respondermos negativamente, conseguimos atingir. E não estaremos replicando, até mesmo expandindo situações negativas e criando ainda mais essa energia negativa que ainda assola a humanidade. Basta que assistamos aí os jornais e as notícias que fazem com que essa atmosfera pesada que ainda está materialmente e espiritualmente no planeta Terra é justamente essa somatória de pequenas atitudes que nós já poderíamos estar consertando em nossas vidas.
desde quando saímos de casa, como também para o nosso ambiente profissional e as pessoas nas ruas que nós vamos interagindo, nós vamos conhecendo e procurando ajudá-las dentro das nossas possibilidades. Cumprir com todos os deveres perante a religião e perante ao Estado também, já falamos sobre isso. Ser honesto em todas as situações, ser conscientes de que essa honestidade estará beneficamente vindo ao nosso encontro gradativamente com os anos e as décadas posteriores, porque faremos, como dissemos também, a nossa obrigação como seres que queremos ser cristãos. As educações que nós recebemos, seja de nossos pais, avós, qualquer um dos parentes, ou outras situações mais, e assim as colocando em prática para que nós modifiquemos o mundo por meio dessas ações honestas que cabem a cada um de nós, não exigindo do próximo a honestidade, sim a nossa honestidade, porque, como dissemos, somos nós que responderemos apenas e tão somente pelos nossos atos. E além de amor, o amor ele resume toda a doutrina de Jesus, toda a sua vida e obra, seus 33 anos, os atos dos apóstolos, esses irmãos que passaram nos séculos posteriores, como temos os que estão atualmente encarnados, como Divaldo Pereira Franco e tantos outros, em outras religiões também, por que não? Outros mais irmãos que são cristãos de alma, eles não estão nem vinculados a uma proposta religiosa, mas eles fazem os mandamentos, os princípios que o Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, mostrando que são as nossas ações que farão com que nós possamos nos medir, e não o que nós estamos externando verbalmente, porque fácil é falar, mas e a prática? Então é essa mais uma característica que nós precisamos alinear em nossas vidas para que nós possamos nos modificar, sempre gradativamente, tendo a certeza de que uma hora ou outra nós iremos escorregar, mas com esse sustentáculo da doutrina e do Novo Testamento do Cristo, poderemos fazer muito melhor e termos o orgulho de que nós passamos por aquela situação naquele momento e agora nós as vencemos, porque nós nos esforçamos para isso. É uma força poderosa que nos liga a tudo o que ocorre no universo. Sim. Tanto é que dizem aí as mensagens, quantas mensagens mediúnicas nós vemos dos irmãos espirituais dizendo que se acontecesse uma terceira guerra mundial e uma bomba atômica fosse aqui dispensada, todos os demais seres do nosso sistema solar, tanto Marte como Júpiter, Plutão, Saturno, os demais planetas que compõem o nosso sistema solar, eles seriam afetados, ainda que em outras dimensões, ainda que saibamos que esses planetas já estão em níveis de regeneração para cima, mas eles não querem isso. Por isso que eles vibram por nós e também eles procuram nos ajudar voltando para o planeta Terra, ou vindo pela primeira vez aqui por meio da reencarnação, para que nós possamos fazer com que essas ocorrências, essa interatividade que cada um de nós estamos tendo para com o universo, não só o planeta Terra, faça com que nós não atrapalhemos a constituição física, como também moral, de outras moradas da casa do Pai. Sim, mantenhamos no equilíbrio mínimo e assim façamos quais as nossas obrigações nos são inerentes no campo intelectual, como também no campo moral. É a sublimação dos sentimentos que nos manda a compartilhar, ajudar, perdoar, amparar, educar, tolerar e renunciar. Sim, até mesmo a renúncia. Como é importante quando nós renunciamos a uma situação, para que ela, como dissemos também, ela não se expanda e não torne uma coisa ainda mais negativa para o meio, seja individualmente ou para demais pessoas que estejam ao nosso redor. Então é importante que com essas ferramentas nós possamos assim ajudar o meio, ajudar as pessoas, nos ajudar e fazer com que assim nós tenhamos dias melhores, nós compartilhemos com o ambiente profissional, como também com os nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa frente. Quantas vezes nós não dizemos assim, nossa, como que essa pessoa consegue se manter em tão autoestima, com tantos problemas que ela atravessa na sua atual programação reencarnatória? É porque muitas vezes essas pessoas têm essa visão que cabe tão somente a ela fazer com que o meio esteja melhor, por meio das suas atitudes, dos seus atos, das suas palavras, do seu sorriso, do seu abraço, do seu acolhimento, as suas ações nobres sociais, como outros leques que nós podemos abrir, mostrando que, acima de tudo, e é o mais importante, nós sermos intimamente cristãos do que fazermos um comparativo de qual religião é melhor do que a outra. Não. Façamos apenas e tão somente o que o Cristo nos ensinou e nós, vinculados à doutrina dos Espíritos, ao Espiritismo, o que o nobre irmão, e
igualmente não deslizar em vale, ou Allan Kardec, nos trouxe e outros mais espíritos da falange do Espírito da Verdade, que Jesus nos convidou a crer desde ali de 1857. É o caminho para a felicidade, através da consciência tranquila. Sim, dissemos que é a consciência que fará com que nós nos cobremos, ou que nós nos vangloriemos, mas não se vangloriar no sentido assim, orgulhoso, vaidoso, arrogante e prepotente. Não, apenas e tão somente no sentido de que o que competia ser feito por mim naquele momento foi feito. De forma integral, às vezes não, mas eu tentei fazer. Então é isso que há de ser considerado quando nós passarmos para o mundo espiritual, mas não esperemos para que nós passemos, até porque nós não sabemos quanto tempo ainda duraremos no planeta Terra em nossa atual encarnação. Façamos então do presente a nossa ferramenta do dia a dia, porque quando tivermos que passar, será tão natural que nós falaremos. Gratidão por tudo que eu pude passar. Peço perdão às minhas atitudes errôneas, como também o que eu deixei de fazer em momentos de inércia, mas eu quero, com esse ponto do que eu tentei fazer de bom, fazer com que na próxima eu faça ainda melhor. Já exercitando agora na erraticidade, como eu disse, em estudos, como também em trabalhos, em resgates a esses irmãos nas zonas umbralinas. Aqui convidamos o nobre irmão André Luiz, que nas suas aproximadas 20 obras também trazem aí esses socorros que são feitos, inclusive por nós encarnados, por meio do fio prateado, cordão, linha entre os vivas entre a matéria e o espírito, por meio do espírito, enquanto nós estamos encarnados. Então, olha a importância de nós nos melhorarmos diariamente. Então, assim nós poderemos, enquanto o corpo repousa, desdobrarmos, estarmos ligados a esse fio, esse cordão de prata, e estarmos interagindo com esses nobres enfermeiros, médicos e socorristas que estão nos postos de socorro, como também nos hospitais espirituais, vinculados a absolutamente todas as casas espíritas. Então vejamos o quanto é importante essa transformação, essa reforma íntima que o cristianismo redivive, como também a doutrina dos espíritos nos convida a cada dia que passa. E o egoísmo? Será que nós, a humanidade, ainda temos alguma porcentagem de egoísmo ou nós já superamos essa situação? O egoísmo é uma sombra que paira sobre a humanidade, impedindo a passagem das luzes que descem dos mundos superiores. Que luz é essa e por meio de quais ações essas luzes vêm a nós, planeta em estágio final de provas e expiações? Dissemos, irmãos maiores, já experimentados de mundos superiores, ou de auxílio nesse sistema do planeta, como também da constelação de Órion, de outras constelações que estão nos beneficiando por meio dessas encarnações que estão gradativas, mas que aumentar-se-ão ainda mais, como diz Manuel Filomeno de Miranda, nos próximos anos e décadas, para que, enfim, se atinjamos o estágio mínimo de regeneração em provas, que é o que nós queremos que o nosso querido planeta Terra, a essência Gaia, possa atingir. Ainda nos diz Emmanuel, se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda onde? Por meio, seja na sua encarnação nos anos posteriores, ou quando voltar para o mundo espiritual, ou seja, a decepção de não ter feito mais em prol do semelhante, para que ele também fosse beneficiado, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Cooperação e fraternidade para a construção de um mundo melhor por meio, como dissemos, das nossas ações individuais. Quem somente pensa em si acaba negando a sua origem divina, ao não reconhecer os outros, os seus irmãos perante Deus. Como dissemos, cada um de nós está em um degrau evolutivo, então que respeitemos, que desenvolvamos esses irmãos como também a nós, por meio das nossas atitudes, por meio do nosso desenvolvimento intelectual, por meio dessa moralidade que cada um de nós colocarmos em prática e assim construirmos para que mais pessoas também venham a agir, hajam em prol dos demais semelhantes. É esse exemplo que fará com que nós atingimos estágios patamares e que, principalmente, um dia que não esteja muito distante, os políticos venham a se envergonhar de fazer ou deixar de fazer algo, porque já uma massa crítica foi criada pela humanidade de ações do bem, de transformar o meio em seus demais segmentos, como dissemos, educação, saúde e tantas outras mais situações que precisam fazer com que sejam melhoradas urgentemente no nosso planeta. Então é esse alicerce, é esse conhecimento desses irmãos em Deus, da nossa interação, que fará com que nós cumpramos a nossa origem divina, como dissemos, desde ali do reino mineral, passando pelos meninos dos demais reinos, até chegarmos ao reino mineral ao qual nós estamos.
Se queremos vencer o egoísmo, devemos colocar as necessidades do próximo em primeiro lugar. Então vejamos que, para que recebamos algo de bom de Jesus e dos nossos interesses individuais, precisamos interagir em prol do meio. E que exercitemos isso a cada dia que passa, porque nós percebemos, ainda que de forma sutil, ou ainda que nós percebamos essas ações, nós teremos essas ferramentas para que nós nos tornemos pessoas melhores e se potencializar-se-ão para com as demais atividades, desde que nós nos esforcemos em nossa individualidade. A fé e a caridade. Ou seja, são duas alavancas que fazem com que, ao assunto que nós estamos tratando, ao próximo como a si mesmo, nos sustente a fé, a esperança na vida futura, a certeza de que algo de melhor passa a vir para mim e para os que estejam nesse planeta. Como também a constituição física do planeta, e por que não pleitear de reencarnarmos em planetas melhores, até mesmo fora do sistema solar? Por que não? É a fé que nos sustenta nisso, as nossas ações e a obra da caridade, a construção da lei da fraternidade que cabe a cada um de nós, que a doutrina dos Espíritos nos convida a fazer a cada dia que passa. E sim, queridos irmãos e irmãs, é acessível a cada um de nós, desde que nós entendamos. Há de ser difícil, mas jamais impossível. Tome a iniciativa de ir em busca de quem sofre. Faça o bem pelo prazer de ajudar, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. Sim, é importante, de coração aberto, na certeza de que o meu prazer é fazer o bem. Não quero receber absolutamente nada em troca, porque se assim eu pensar, eu não estarei desenvolvendo principalmente o lado da moralidade, como também eu já estarei sendo pago. Porque sabemos, se nós estamos esperando algo e nós o recebemos da forma que queríamos ou não, mas que venhamos a receber, ali já está pago. Ali a caridade já foi feita também recíproca. Então não poderíamos almejar algo maior na nossa encarnação, na nossa constituição física ou no mundo espiritual, quando nós passarmos para a erraticidade. Produz exemplos de sacrifícios e renúncias em favor da felicidade dos outros. E a caridade para com os criminosos foi um assunto também que nós já demos uma pincelada no início. Como dissemos, nós não sabemos o que nós fizemos no passado, então não prejudicemos, não desejemos mal para esses irmãos que estão ainda acima de tudo, ignorância. Mais do que ser mal, eles são ignorantes. Eles não têm essa visão que nós temos, que cabe a cada um de nós sabemos aonde nós iremos chegar. Como dissemos, reencarnando no planeta Terra, ou nas outras moradas da casa do Pai, mais evoluídos. Então, conscientes de que um dia esses que estão praticando esses crimes também acordarão como nós estamos hoje acordando, ou já acordamos há dias, semanas e anos anteriores, fará com que nós também venhamos a dar esses alicerces a esses irmãos. Não, inclusive, nos contaminamos com as notícias que muitas vezes são manipuladas. Tomemos muito cuidado com as notícias, ainda que seja por meio de publicações escritas, por meio de vídeos. Tragamos diariamente o Evangelho, a doutrina dos Espíritos, não julguemos e procuremos pensar o que eu posso ajudar em prol desse irmão ou irmã, vibrando para ele, orando para ele, para que ele se transforme, para que, inclusive, influências espirituais negativas não venham a incomodá-lo mais. Que sejam esses irmãos, caso estejam ali ou acompanhando, resgatados por enfermeiros médicos e sendo tratados nos hospitais espirituais ou postos de socorro nas zonas entre o lado umbralino, as zonas umbralinas, como aos hospitais espirituais. Essas integrações que são feitas por esses irmãos espirituais. Então é importante muito que nós tenhamos essa conscientização de que esse que nós intitulamos como criminoso, ele é um irmão desajuste esse que nós também podemos ainda ter cometido em maior grau. Então, não julgueis para não serem julgados, disse Jesus. É estender a mão àqueles que erraram, proporcionando esse reajuste necessário, como dissemos. É procurar fazer preferencialmente aquele tipo de caridade que a maioria das pessoas não se animam a executar, que são os pré-julgamentos, que é condenar o indivíduo para a eternidade, se nem na fonte criadora que é Deus, que ama desde o inseto, o mineral, o vegetal, condena esse irmão, quiçá nós que estamos aí nesse laboratório de provas e expiações finais do estágio do planeta Terra, e que intrinsecamente falando, é como se nós
tenhamos essa consciência de que nós fizemos muitas coisas erradas e que agora nós queremos consertar pelas nossas boas ações e nossos bons pensamentos e atos para com o meio, para com os nossos semelhantes, e assim não pioraremos essas situações e fazendo uma comparação para que o mundo age, que é os pré-julgamentos, que é condenando esses irmãos, não façamos assim, mostraremos sim que nós estamos frequentando, estudando, procurando praticar a doutrina dos Espíritos e também o cristianismo redivível, na certeza de que esse irmão, ou essa coletividade, um dia acordará e tornará suas novas programações reencarnatórias mais assertivas. Assertividade essa que nós estamos procurando desenvolver em nossas vidas. E para finalizarmos, que fiquemos com uma mensagem do nobre médico dos pobres, que é conhecido aí, como dizem os Espíritos, existem mais de 3.000 irmãos que respondem por eles, médicos espirituais em toda a psicosfera do planeta Terra. Essa mensagem foi trazida pelas mãos abençoadas de Givaldo Pereira Franco, onde Bezerra de Menezes diz que nunca penseis que estáis a sós. O Senhor segue à frente e seus emissários socorrem-vos, amparando-vos, inspirando-vos e sustentando-vos nos momentos mais difíceis, momentos esses que nós sabemos das nossas programações reencarnatórias. Dizem aí os Espíritos que nós sabíamos tudo o que nós estaríamos passando de desafios, porque na maioria das vezes nós pedimos isso para que nós aparássemos as arestas do passado, trabalhando no presente, almejando algo no futuro, dentro dessa sustentação que o nobre médico dos pobres nos traz, fazendo com que nós conseguiremos, sim, por meio dessa construção do nosso, como formiguinha, fazendo as atitudes mínimas, começando dentro de casa e expandindo para fora, nos ambientes a qual nós estejamos interagindo e sejamos testados, e assim faremos com que esse amparo, esse socorro, essas inspirações, essas sustentações dos irmãos espirituais, principalmente os nossos mentores individuais, sejam mais assertivas. Nós as absorvamos mais e as coloquemos em prática, e assim tornemos um mundo melhor a cada dia que passa a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, agradeço a presença de cada um dos irmãos e irmãs e que possamos continuar em silêncio, mentalizando o que nós viemos buscar nesse tratamento, aqui nessa casa de luz, de estudo, de tratamentos em todas as dimensões, não só a material como a espiritual, e ainda que nós não tenhamos atingido a integralidade do que nós estamos buscando, saibamos que o que nós estamos recebendo dos queridos irmãos espirituais fará com que nós possamos, como o título da missão, amar ao próximo como a si mesmo, dando-nos ferramenta para que sejamos melhores e essas pessoas também sejam, e construamos assim um mundo de regeneração tão sonhado pelos nossos mentores individuais e por nós mesmos e pelos descendentes que aqui aportarão no planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus.